capítulo de número 18, e do versículo 18 em diante. Lucas 18, 18. Graças a Deus. Certo homem de posição perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem poderá ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Os irmãos podem se assentar. Durante essa semana, eu procurei estar meditando nessa palavra, buscando aí uma direção para nós meditarmos nesta manhã, na ceia do Senhor. E estava bem alegre quanto a essa palavra ter caído gostoso nos nossos corações. Porém, quando o pastor Getúlio abriu o culto nesta manhã, onde ele citou lá Efésios 2, dizendo que a salvação não vem por obras, a salvação não se compra, a salvação não se adquire com bens terrenos, bens materiais, com isso ou aquilo. Ele diz que a salvação é pela fé, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém delas venha a se gloriar, porque isso ela chega pela graça de Deus. Graça, ela vem por um favor de Deus para as nossas vidas. E o que é graça? É um favor de Deus para nós que nós não merecemos. E ao decorrer os olhos sobre essa palavra, ele diz assim que um jovem chega até Jesus e diz para ele: Bom mestre, ou seja, professor, que bem farei? O que eu farei? Ou então, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Na verdade, esse jovem chega até Jesus achando que a vida eterna podia ser conquistada com obras, fazendo algo, ou até mesmo por sua riqueza. E o Senhor deixaria para ele bem claro que não era por esse caminho que viria até ele a vida eterna ou salvação.
De que forma eu vou fazer? Como eu vou fazer? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Sem que essas palavras venham chegar até o coração de Jesus, ou até Jesus, a ponto de querer ganhar o Senhor pelas suas palavras, bajular o Senhor, se fazer bonzinho para o Senhor já diz logo para ele: por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Na verdade, o que se entende aqui é que ele não tinha certeza de que Jesus era o Messias. Porque se ele tivesse essa certeza, ele não diria para ele: bom mestre. Ele já chegaria e diria: Senhor, meu Pai, enfim. Então ele vem e diz: bom mestre. Ele achava que Jesus era bom. Certamente tinha ouvido falar de Jesus. Então Jesus, como ele chegou até ele e perguntou a ele o que era necessário para ele ganhar a vida eterna, o Senhor responde para ele: é muito simples. É só você guardar os mandamentos. É impossível, irmãos, que alguém guarde todos os mandamentos perfeitamente. Aqui nós temos um grupo de pessoas que são salvos. Amém? Amém. Agora eu quero perguntar para você: você guarda todos os mandamentos? Nós guardamos todos os mandamentos? Fazemos o possível. Fazemos o possível para não errar. Fazemos o possível para não pecar. E é isso que o Senhor estava dizendo para ele: guarde os mandamentos. Né? A salvação não é merecimento. Quem merecia aqui ser salvo? Então aquele homem chega diante de Jesus querendo se justificar. E a Bíblia diz ao contrário: que quem nos justifica é Deus. Quem nos garante a vitória é Deus. Quem nos dá a salvação é Deus. Quem preparou todas essas coisas é Deus. Então, merecimento você não tem nenhum. Condições para comprar essa salvação, essa vida eterna, ninguém de nós tem. Então, o Senhor vai deixando bem claro: salvação não é merecimento, é graça do Senhor sobre nossa vida. Jesus queria fazer entender essas coisas. Então, ele pergunta para o Senhor: quais mandamentos, Senhor? E o Senhor diz para ele quais são os mandamentos que ele deveria observar. Por outro lado, Jesus já conhecia que ele estava em dificuldade espiritual. Porque quem conhece o Senhor, quem tem certeza da sua salvação, quem tem certeza das maravilhas que o Senhor tem para nos conceder, ele sabe o que ele tem que fazer. A palavra nos dá essa orientação. O Espírito Santo de Deus que habita em nós nos dá essa orientação. Como você fazer, como você agir, como você refletir. O Espírito Santo nos faz entender quando você acerta, porque aquilo glorifica o nome do Senhor. E quando nós erramos, o Espírito Santo de Deus diz para nós: olha, você falhou, você errou. E nos dá o entendimento que nós temos que parar, que nós temos que pedir perdão, temos que buscar um conserto e buscar novamente a presença do Senhor. Fazer como nos diz o Apocalipse: quando nós erramos, temos que saber que nós erramos, lembrarmos, voltarmos ao primeiro amor, voltarmos aos primeiros passos onde tudo nós fazíamos com intuito de agradecer, de glorificar e de exaltar o nome do Senhor. Então ele pergunta para o Senhor: quais os mandamentos que eu tenho que observar? Jesus conhece o seu coração e sabe e vê nele a amargura, a incerteza que ele tem. Ele não tinha certeza do que fazer. E quando ele fala para o Senhor: que bem eu vou fazer? Ele estava achando que ele tinha que fazer algum bem para ganhar a salvação. Ele estava achando que ele podia, até mesmo com a sua riqueza, comprar a salvação.
dar alguma coisa, vamos dizer assim, comprando ou dando, ou ofertando a alguém, ele ia encontrar ou receber a salvação. O Senhor diz para eles quais os mandamentos. Então o Senhor sabia as dificuldades espirituais. Jesus, quando ele chega até ele, Jesus olhando para ele, Jesus olhando para o coração dele, sabia que o coração dele estava dividido, o coração dele estava preso, o seu coração estava no que ele possuía, o coração dele não estava no Senhor, o coração dele estava no seu tesouro, nas suas posses e nos seus bens materiais. Ou seja, havia um Deus no trono que é do Senhor, havia um Deus com letra minúscula, no lugar que era do Senhor. Ou seja, o coração dele estava em negociação, estava preso a Mamon, que é o Deus da riqueza. E o Senhor logo vê essa divisão no coração daquele homem. Analisando a sua pergunta, parece que ele não estava feliz, parece que ele não tinha se encontrado naquilo que ele tinha aprendido na sua religião. Porque se ele estivesse na verdadeira religião, ou no verdadeiro ensino do Senhor, certamente ele não precisaria perguntar para o Senhor o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Ele já teria a resposta na sua boca. Bem, faltava algo no seu interior. Achava que o seu dinheiro era tudo. E às vezes, irmãos, nós queremos apoiar a nossa vida, tanto física como espiritual, naquilo que nós possuímos. Tem muita gente que tem muitas posses e acha que isso é sinal de salvação. E não é. A Bíblia diz que o ter posse, o ser rico, é um dom de Deus. E nem todos têm essa riqueza, ou esse dom. Não há nesse mundo o que possa preencher o vazio de um coração sem a presença do Senhor. Ele tinha posse, ele tinha riqueza, ele tinha tudo que ele precisava, mas faltava alguma coisa. Ele não tinha paz, ele não tinha certeza do que iria acontecer com ele após a sua morte. Então, isso quer dizer que o dinheiro, nem casa, nem riqueza, nem propriedade pode tirar o lugar de Deus, ou possa substituir o lugar de Deus nos nossos corações. Pode-se ter tudo, mas se não tiver a presença do Senhor, está sempre faltando alguma coisa. O homem pode ter posse, o homem pode ter carro, o homem pode ser dono da vida, o homem pode ser um Elon Musk aí, do Brasil, pode ser o que for, mas se não tiver a presença do Senhor, quando ele for deitar, quando o seu coração, quando todos estiverem dormindo, quando só uma pessoa ou um objeto sentir o que é aquela vida sem Deus, é o travesseiro. No travesseiro, pastor, às vezes ele vai, você deita sobre ele sequinho, mas dali meia hora, 1 hora, 2 horas, conforme a posição do coração, conforme os acontecimentos do dia a dia, do mês, do ano ou dos anos, ele se torna molhado, porque só o travesseiro observa as lágrimas que são derramadas. Por quê? Porque o Senhor não é Senhor daquele coração. Porque quando tem o Senhor, não digo que você não vai ter luta, você não vai ter problema, mas a Bíblia diz, para quem está no Senhor, ele deita, ele dorme, ele descansa, ele acorda, e depois no outro dia, quando levanta, já com as mãos para o céu, glorificando e exaltando. Pode chorar, mas chora de alegria, porque ele sabe que tem um Deus, ele sabe que tem uma palavra que conforta o seu coração. Deitou, angustiado, entristecido, está lá o salmo dizendo, aleluia, acalmai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem o Senhor no seu coração vai deitar angustiado,
angustiado, vai tentar preocupado, o Espírito Santo traz a palavra ao seu coração e diz para ele assim: lance a sua ansiedade sobre o Senhor, porque é Ele que tem cuidado de vós. Aleluia. Então esse homem, esse jovem, ele poderia ter tudo o que ele queria, mas não tinha o Senhor no seu coração, não tinha certeza da sua salvação, não tinha certeza do que iria acontecer. E ele vai perguntar: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aleluia. Mas certamente, com toda certeza, ele vai cutucar o Senhor, achando que o Senhor ia falar para ele usar o que ele tinha, a riqueza dele, para ele poder comprar a vida eterna, e não é dessa forma. Aleluia. Então nós podemos observar o que? Ele tinha tudo, mas ele não tinha o principal, que era a presença de Deus no seu interior. E eu quero perguntar para você nessa manhã, iniciando a palavra do Senhor: tem paz aí no seu interior? Tem alegria aí no seu interior? Tem certeza de salvação aí no seu interior? Você poderia dizer para alguém: eu não preciso comprar a salvação, eu não preciso fazer nada pela salvação. Por quê? Porque o preço que havia de ser pago lá já tinha sido pago na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. Mas tudo bem, o Senhor fala para ele queria saber o que ele tinha que fazer. E o Senhor responde para ele: olha, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai furtar, você não vai dizer falso testemunho, você vai honrar o teu pai e a tua mãe, e por fim você vai ter que amar o teu próximo como a ti mesmo. Você está observando esses mandamentos aqui. Você pode até cumprir 99%. Mas se você não olhar para o pastor Getúlio e amá-lo como você mesmo, você está culpado de todos aqueles que você está fazendo direitinho. A Bíblia diz que você pode cumprir toda a lei, mas se você tropeçar numa vírgula da lei, você é culpado de toda a lei. E o Senhor então diz para ele: muito bem, você não vai matar, adulterar, furtar, você não vai falar mau testemunho, você vai ter que honrar o teu pai e a tua mãe. Isso aí é para os jovens dos dias de hoje, porque o pai fala A, a criança fala B, C, D e tal. O pai fala não faz, ele fala faço. O pai fala não faz, ele fala faço. E no fim o pai tem que se dobrar, porque senão é capaz até de apanhar. Mas nós dizemos o quê? Tem que honrar pai e mãe, porque é o único mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe para que te prolongue os dias na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso aqui, irmãos, não matar, não roubar, não falar falso testemunho, não dependia de Deus. Isso não depende de Deus, irmã Carol. Isso depende de você, isso depende de mim. O Senhor vai te dar força, o Senhor vai te dar entendimento, mas a obrigação de fazer não é de Deus. A obrigação de fazer é nossa. Era Ele que tinha que fazer essas coisas. Aleluia. Então isso não dependia de Deus, era o mancebo que tinha que fazer. O esforço era dele, a obrigação de fazer era dele. Deus não fazia por ele, daria força, mas era ele quem tinha que fazer, querer e decidir fazer da maneira certa. Aí ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, isso tudo eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí eu pergunto: será que fazia mesmo? Eu posso perguntar para você nessa manhã: você faz mesmo? Posso perguntar para mim: pastor, você faz mesmo? Será que ele fazia mesmo? Muitos dizem só da boca para fora. Jesus sabia que muitos diziam isso também. Era comum a todos. Eu não sei se você já prestou atenção quando você vai falar do Evangelho para alguém.
A resposta, pastor Jesus, é sempre essa. Por que eu tenho que ser crente? Por que eu tenho que ir na igreja? Eu não mato ninguém. Eu não roubo ninguém. Eu não prejudico ninguém. Eu não faço nada de mal. Não é assim que as pessoas falam? Mas aquele jovem estava dizendo para Jesus que essas coisas ele também observava. Mas mesmo assim, Jesus olhou para ele e falou: ainda te falta uma coisa. Não matar, não prejudicar ninguém, não fazer mal. Isso aí não é nada para agradar a Deus, isso é obrigação tua. Isso é uma obrigação para quem ama o seu próximo. Porque quem ama o próximo não rouba ele. Quem ama o próximo não fala mal dele. Quem ama o próximo não adultera, às vezes com a mulher dele, com a e tal, e vai por aí. E ele estava fazendo, não, isso aí eu faço desde a minha mocidade. Mas será que fazia mesmo? Jesus sabia que muitos diziam isso da boca para fora. Mas Jesus queria chamá-lo para fazer a diferença, pastor. Jesus não chamou você para ser um membro de banco. Jesus não me chamou simplesmente para quinta-feira pegar a Bíblia e vir para a igreja, na terça-feira vir para a oração, no domingo vir para o culto. Não, o Senhor quer que você seja diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, para os vizinhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus fosse resolver um problema na tua casa hoje, e a condição da bênção para a tua casa hoje seria: chega na tua casa, deixa eu ver aqui, quem tivesse aí um pouco mais de filho aí. Vamos dizer aqui, vai. A Rosane vai resolver um problema na tua casa. Aí o Senhor fala, ó, pega a Raquel, pega o Paulinho e manda ele sair na vizinhança e pegue todos os vasos que você puder e traz para cá, porque a bênção vai ser através disso aí. De repente, você briga com todo mundo. Quem vai dar vaso para você? De repente, você não tem amizade com todo mundo. Quem vai dar vaso para você? Se não tem vaso, não tem bênção. Se não tem vaso, não tem bênção, não tem azeite, não tem a providência de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque nós às vezes achamos, olha, eu estou fazendo tudo certinho, eu vou de terça, eu vou de quinta, eu vou de domingo, eu vou lá, mas ainda falta uma coisa, ainda falta o amor, ainda falta liberar o perdão, ainda falta amar de verdade, ainda falta passar por cima de algumas coisas. Ah, mas eu sou assim mesmo. Não, irmão. Jesus me chamou. Jesus te chamou. Jesus nos chamou para nós causarmos, fazermos a diferença no meio de uma geração má, adúltera e corrompida. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunto para você nesta manhã: está fazendo tudo mesmo? Tem paz com todos mesmo? Tem paz com o vizinho? Porque tem gente da família que não se conversa. Agora pergunto, pastor, como é que vai ser no céu? Um entra, outro fica? Ou vai entrar os dois? Ou de repente não vai entrar ninguém? E ele dizia, isso tudo eu faço desde a minha mocidade. Mas será que fazia mesmo? Então, o Senhor estava chamando ele para fazer a diferença. E não para fazer o que todos fazem. Aquele cego Bartimeu, ele alcançou a bênção de Deus, sabe por quê? Porque ele fez o que ninguém tinha feito. Ele gritou mais alto do que a multidão. Se ele ficasse, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus não ia ouvir. Ele ia fazer o que todos estavam fazendo. Então o Senhor te chamou para fazer a diferença.
Se te jogarem a pedra, não joga ela de volta. Se falarem de você, não fala dele também. Se te prejudicar, não prejudique também. Coloca na conta do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele defende Filemão, ele fala para Onésimo: olha, quando ele chegar aí, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Paulo não devia nada, mas ele estava tomando a dor de uma pessoa que ele tinha ganho para Jesus. Você está entendendo? Você está entendendo onde o Senhor quer chegar nessa manhã? Na minha, na tua e na nossa vida. Ei, Ele me chamou, Ele te chamou, Ele nos chamou para nós causarmos diferença nesta terra, para a glória do nome dEle. Aleluia. Nós precisamos ser diferentes da massa. Ele fazia o que era conveniente para ele. Se ele dava uma esmola, é porque era conveniente para ele. Ele fazia, se ele fazia algum bem por ali, era conveniência para ele, não estava fazendo de coração. Ele fazia o que era cômodo e o que as pessoas viam ele fazer. Sabe, irmãos, tem coisa que tem mais valor quando as pessoas não veem você fazer, mas você está fazendo com amor. Não é fazer para a irmã Cátia ver. Não é fazer para a Lourdes ver. Não é fazer para o Fernando ver. É fazer para que o Senhor veja. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Observe que ele, ao tornar a riqueza um ídolo na sua vida, ele revela que ele tinha quebrado o primeiro mandamento, pastor. Ele tinha um outro Deus além do Senhor. Ele tinha Mamon no seu coração. Ele tinha o Deus da riqueza no seu coração. E eu quero perguntar para você: quem está tomando o lugar de Deus na sua vida? Sabe, irmãos? Tem casos, se nós não tomarmos cuidado, o marido toma o lugar de Deus. A esposa toma o lugar de Deus. O namorado toma o lugar de Deus. A namorada toma o lugar de Deus. Tem muitas coisas que tomam o lugar de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos tomar cuidado com isso aí. Então, ele revela que ele tinha quebrado o primeiro mandamento, que é: não terá outros deuses diante de mim. Tem gente que idolatra o carro, irmão. Não vem para a igreja porque ele tem que lavar o carro. Aí não vem para a igreja porque ele lavou o carro, está chovendo, ele não quer sujar o carro. Ele não tinha carro, ele falou: Senhor, me dá um carro, eu vou levar a irmã Cátia e o irmão Getúlio na igreja, porque não, aí quando ele compra o carro, são muito pesados, vai muita gente no carro, vai estragar o amortecedor, e assim por diante. E com isso vai acontecendo o quê? Nós vamos colocando outras coisas em lugar de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Aí. Não é pecado ter dinheiro, irmãos. Eu quero deixar isso bem claro no decorrer dessa palavra. É muito bom, mas nós precisamos saber que o nosso tesouro não é o dinheiro. Aliás, Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não falou que o dinheiro ia estar com você. O Senhor não falou que o dinheiro resolve o teu problema. Embora às vezes resolva, mas no geral, quem resolve o teu problema é o Senhor. Quem resolve o teu problema é o Senhor. Quem resolve o teu problema é o Senhor. Eu vou no médico, o médico me cura, mas se o Senhor não der inteligência para o médico, você não vai ser curado. Se o Senhor não capacitasse ele, você não vai ser curado. O advogado resolve, mas se o Senhor não entrar com providência, ele também não vai resolver o teu problema. Então nós precisamos entender, não é pecado ter dinheiro, é muito bom, mas precisamos saber que o dinheiro não é o tudo nas nossas vidas. O nosso tesouro está além do dinheiro. O dinheiro, o ladrão rouba, diz a Bíblia. As pessoas invejam. Você já viu alguém invejar você porque você é pobre? Troca de carro, irmão Cláudio. E você vai ver lá a vizinhança lá amanhã, tudo botando.
sabe, querendo morder até a orelha. Por quê? Porque você trocou de carro. Mas quando você está num momento difícil da sua vida, você já viu alguém te invejar? Você já viu alguém chegar e falar, eu queria passar o que a irmã Cláudia e o que o Adriano passa. Eu queria passar o que o pastor passa. Eu queria passar, tudo bem, se só vê na hora boa. Mas você não vê o quilo de sal que a gente come lá. Então o Senhor está dizendo, olha, dinheiro o ladrão rouba. As pessoas invejam. O Senhor diz para juntar, não ajuntarmos tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e os ladrões minam e roubam. Mas ele diz assim, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam. Você já viu, Raquel, alguém que tem inveja de você quando você vai orar? Tem alguém que tem inveja de você quando você está jejuando, Patrícia? As coisas em oculto, ninguém vê. Tem alguém que tem inveja de você, Deus, quando você vem para a igreja? Mas vem para a igreja. Alguém tem inveja? Não. Tem inveja quando você abre a boca, quando Deus usa, quando Deus isso, quando Deus aquilo. Aí é fácil. Jesus me diz, você disse que está fazendo tudo certinho, mas eu vou dizer uma coisa para você. Ainda te falta uma coisa. E eu quero tomar a liberdade nessa manhã de você olhar para o irmão e dizer, você não acha que ainda falta algo em você? Precisa perguntar. Às vezes, Lúcio, as pessoas se acham a última bolacha do pacote. Mas a última bolacha do pacote, se você for olhar, a Regina sabe disso, ela está toda amassada, está toda quebrada. A última Coca-Cola do deserto está choca, está quente. É tomar e procurar uma moita. Entendeu? Tem gente, irmão, que se acha o Todo-Poderoso. E isso não é lá no mundo, não, dentro da igreja. Eu tenho dom, eu sou profeta, eu canto melhor, eu prego melhor, eu isso, eu aquilo. Jesus te chamou para ser a diferença. Você já pensou você sendo diferente, eu sendo diferente, nós sendo diferente, onde nós estivermos, a revolução que a igreja vai causar na face dessa terra? Jesus olha para ele e diz assim, ainda te falta uma coisa. Eu percebo que você tem outras prioridades. Para ele o dinheiro era a garantia de tudo que ele tinha e possuía. E não é assim. A Bíblia diz assim, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. A Bíblia diz, o mundo passa, as concupiscências, os tesouros passam, os negócios passam, a velhice vem, a morte vem, mas os que fazem a vontade de Deus, os que dependem do Senhor, os que obedecem ao Senhor, os que estão na disposição do Senhor, os que estão fazendo a obra do Senhor, esses permanecem para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nada pode ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. O dinheiro pode faltar, a riqueza pode faltar, mas o Senhor sempre estará presente. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até o consumar dos séculos. Então, para herdar a vida eterna, o dono dela tem que ser o primeiro no meu, no teu e no nosso coração. Não tem como nós termos a vida eterna se Ele não for a prioridade, se Ele não for o primeiro, se Ele não for o centro da nossa vontade, se Ele não for o centro da nossa adoração, se Ele não for a quem nós devemos honra, glória e louvor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ele queria saber, e agora ele descobre algo sério para a sua vida.
Ele descobre, aleluia, que ele tinha outro Deus no seu coração. Ele descobre que ele tinha um outro Senhor no seu coração. Aleluia! Quem é o Senhor do seu coração? Quem é o Senhor do meu coração? Muitas vezes nós queremos saber o que já é claro em nossas vidas. Eu torno a dizer, se ele conhecesse o Senhor, se ele conhecesse a palavra do Senhor, não precisaria perguntar o que queria fazer para a vida eterna, para ganhar a vida eterna. Ele achou, o que eu hei de fazer? O que eu tenho que dar? Como que eu vou comprar? O que eu tenho que ofertar e tal? Estava claro. Aleluia. O que eu tenho, aleluia, fazer para a vida eterna? Eu digo, há regras para nós herdarmos a vida eterna. Sabe uma das regras qual é? Ter um só Deus. Ter uma só fé. Ter um só caminho. Um só batismo e um só altar, cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Tem muito crente com vários altares na sua vida. Tem muito crente servindo a muitos deuses na sua vida. Tem muito crente que tem vários deuses na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que triste descoberta fez aquele jovem naquele dia. Ele descobre que agora não é o bastante dizer Deus é bom. Ele descobre que não é o bastante dizer Jesus, mestre, você é bom, aleluia. Dizer que obedece, dizer que cumpre todos os mandamentos, mas isso fazer só da boca para fora. Quero dizer para você, quero que você medite nesta manhã, não fique falando só da boca para fora, aleluia. Fale de coração, fale o que está dentro do teu coração, porque a Bíblia diz que o coração fala, que a boca fala do que está cheio o coração, aleluia. Eu tenho costumado conversar com os irmãos, mas poucos falam a respeito da Bíblia. Um quer falar de futebol, outro quer falar disso, quer falar daquilo, mas o coração está cheio do futebol, está cheio do time do coração, está cheio do artista, está cheio da notícia, está cheio, mas está vazio de Jesus, aleluia. É difícil alguém falar, irmão, vamos orar, Jesus está voltando, aleluia. É difícil alguém, aleluia, fazer uma corrida para voltar aos pés do Senhor, para estar na presença do Senhor, para destronar aquilo que estava afastando ele do coração e chamar ao Senhor para que ele venha reinar e ser Senhor dos nossos corações. Então ele faz uma triste descoberta naquele dia. Eis a resposta para o que ele perguntou. Jesus falou para ele assim: ainda te falta uma coisa. E ele certamente deve ter perguntado: o que é, Senhor? O Senhor diz para ele assim: vende tudo quanto tem. Em outras palavras, o Senhor poderia estar dizendo para ele: você confia em mim? Tire a riqueza do seu coração. Limpe o seu altar. Repare o teu altar. O que nós precisamos tirar do nosso coração nesta manhã, irmãos? Limpa o altar. Repare o seu altar. Os irmãos lembram que só desceu fogo do céu lá no Carmelo, no desafio de Elias e os profetas de Baal. Só desceu fogo do céu quando o altar foi limpo. Tira essa sujeira daqui, tira essa imundícia daqui, porque para a adoração o altar tem que ser reparado, o altar tem que ser reconstruído. Tem gente buscando dons, tem gente buscando isso, buscando aquilo, mas o Senhor está dizendo nessa manhã: quer sentir a minha presença? Limpa o altar. Quer sentir a minha presença? Quer receber os meus dons? Repare o altar. Quer ver o fogo descer? Repare o altar. Aleluia, se conserta. Entra na minha presença. Busque o Senhor e faça o bem. E eu vou conceder para você o desejo do seu coração. Isso é a palavra
do Senhor. Então, só desceu o fogo do céu quando ele reparou o altar, quando ele clamou, quando ele chamou o Deus verdadeiro. Quando ele tinha aquele Deus no seu coração, que ele achou que era Deus, ele teve que procurar para o verdadeiro Deus, o que ele tinha que fazer para ser salvo. Pergunta para o irmão do teu lado, você sabe o que fazer para ser salvo? Só terá vida eterna quando Deus for o Senhor do seu coração. Venda tudo que tem, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Ele não queria saber o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna? Estava aí a resposta. Eu quero que você faça a diferença. Aí, o Senhor pode ter perguntado para ele novamente: posso contar com você, irmão? Olhou para ele e falou: posso contar com você? Se eu precisar, posso contar com o que você tem? Não, Senhor. Demorei 30 anos para comprar um carro, agora você quer o carro? Demorei 50 anos para ter um apartamento, e agora Deus quer um apartamento que tem. Mas nós esquecemos. Abraão passou 100 anos para ter um filho. E o Senhor faz o que para ele? Me dá ele. Ele é meu. Ô Senhor, agora. Está o cutelo, está a lenha, está o fogo, e eles estão marchando. Eu vou dar, o Senhor pediu, eu vou dar. Você daria? Eu quero que você faça a diferença. Posso contar com você? Se eu precisar de alguma coisa, posso contar com você? Posso contar com o que você tem? Eu quero te usar com as coisas que você tem. Você perguntou o que fazer. Eis aí a resposta. Deixa eu ser sincero para você nessa manhã. Até aqui na mensagem, você já perguntou para o Senhor o que Ele quer da sua vida? Senhor, o que o Senhor quer mais de mim? Já perguntou? Toma cuidado que Deus pode te responder, hein? E eu quero ver se você está pronto para... Não foi você que perguntou? A resposta pode vir já, ela já pode estar aí na sua vida. Aí. Esse rapaz perguntou, Jesus respondeu para ele. Eu quero te usar com o que você tem. Você me perguntou o que fazer, a resposta está aí. Está disposto a dar o que você tem? Olha, irmãos, a palavra do Senhor poderia ser essa para aquele jovem. Você está disposto a dar o que você tem para receber o que você não pode comprar com o seu dinheiro? Ele chegou rico, ele chegou abastado, ele chegou perguntando o que ele tinha que fazer, o Senhor estava dando a resposta para ele. Dá o que você tem, desfaça disso aí, porque isso tem sido prejudicial para a sua vida. Novamente estou dizendo, não é pecado ser rico, mas amor à riqueza. O coração na riqueza, o coração no Deus da riqueza. Isso é um empecilho de alguém entrar no reino de Deus. E aquele homem estava angustiado. O Senhor estava dando a chance para ele de fazer, de conquistar aquilo que o seu dinheiro não podia ou não poderia comprar. Se você faz o que quis fazer desde de pequeno, você saberia que o seu coração não é do Senhor. As suas atitudes não estão batendo com aquilo que eu quero para a sua vida. Você tem que entender que o seu Senhor, aleluia, o seu tesouro não são o Deus do céu. O Senhor queria que ele entendesse. Havia tristeza no seu coração, porque ele achou que teria que abandonar a sua boa vida, os lugares que frequentava, as amizades que tinha. O que vão dizer agora, depois de ter dado tudo? Não sei qual era
né, que ele tinha na época. Vamos fazer no dia de hoje. Chegar aqui com uma Porsche e amanhã, quando ele voltar a pé. O que iam dizer? O que aconteceu, irmão? Faliu a empresa? Roubaram o carro? Isso e aquilo? Essa era a preocupação dele. Mas eu quero perguntar para você, a tua preocupação é entrar no céu ou o que as pessoas vão dizer de você? A vida eterna é feita de renúncias. Ele estava sendo chamado e desperdiçava a sua chance. O Senhor estava dando, ele não pediu a receita. É a mesma coisa você ir no médico e ele te dar uma receita, chega em casa, não vou tomar esse remédio. Então não adiantou ir no médico. Você foi no médico, ele vai dar a receita, você tem que tomar se você quer ficar bom. Ele não queria ter a vida eterna, então vende tudo. Eu, particularmente, acredito, pastor. Se ele fala, eu dou, tudo bem. O Senhor não ia querer. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Você não queria o dinheiro dele, mas o Senhor queria conhecer o coração dele. Diga para o irmão, o Senhor quer conhecer o teu coração. Aleluia. Deus estava dando para ele uma oportunidade e ele estava desperdiçando a chance. A riqueza era mais importante na sua vida. Não era para ele ir embora triste. Se verdadeiramente ele queria saber, estava ali a resposta. É que não queremos ouvir o que é preciso, queremos ouvir o que nos agrada. Nós queremos ouvir o que nos alegra. Nós queremos ouvir o que nos satisfaça. E o Senhor estava dizendo para ele, por quê? Porque o Senhor conheceu que o coração dele não era do Senhor. O coração dele era de outra pessoa. Olha que coisa interessante, irmãos. O que deveria agradar, pastor, aquele jovem, deixou ele triste. Ele não foi perguntar, ele não tinha dúvida, ele não queria a vida eterna. E o Senhor falou para ele, a vida eterna tem que ser dessa forma. Aí aquilo entristeceu o coração dele. É por isso que muitas vezes as pessoas não querem compromisso com Deus, pastor. Porque o compromisso com Deus, é claro que tem algumas coisas que fogem ao nosso controle. Mas o compromisso com Deus você tem que estar numa quinta-feira no culto, você tem que estar no domingo, você tem que ter isso, você tem que falar disso, tem que falar daquilo. Quem bebe não bebe, quem fuma não fuma, quem usa droga não usa droga, quem adultera não adultera, quem fala mentira não fala mentira, quem faz isso, quem faz errado e tal. Então ele não quer esse compromisso. E aquele jovem não queria o compromisso, ele queria a vida eterna, ele queria o que é bom, mas ele não queria fazer por onde merecer a vida eterna. Você está entendendo isso? Por isso que tem muita gente hoje, quanta gente a gente ouve falar por aí, é crente, eu sou cristão. Se hoje em dia, irmãos, olha, que Deus me perdoe, né? Estamos até ao vivo aí, mas eu não posso deixar de falar. Tem igreja homossexual, tem igreja para bandido, tem igreja dirigida por bandido, mas não é bandido convertido, é bandido mesmo, é ladrão mesmo. Que arranca o pelo, arranca a gordura da ovelha, e quando a ovelha está lá sequinha, esturricada, ele põe do lado e vai buscar uma outra. Esse não é o evangelho que Jesus falou. Esse não é o evangelho de Jesus. Então, é que nós às vezes queremos ouvir o que nós queremos, não queremos ouvir o que é preciso. O que devia deixar ele alegre o entristeceu. A resposta estava ali. A verdade nos custa tristeza, muitas vezes. E o que nós queremos ouvir hoje? Você quer ouvir que Jesus fale na vida de quem está andando errado, que está tudo certo? É isso que nós queremos ouvir? Que está tudo bem? Como poderia estar bem se Jesus via naquele coração um outro Deus?
Como poderia estar bem se ele veio perguntar para Jesus o que ele tinha que fazer? Você acha que Jesus ia mentir para ele? Hoje em dia, a pessoa faz tudo errado. Hoje em dia, as pessoas passam a noite no motel e no outro dia vai ensinar a palavra de Deus, irmão. Tem coisa errada aí ou está tudo certo, pastor Getúlio? Nós estamos querendo viver o evangelho de facilidade. Fast food evangelho. Você pega o que quer, faz o que quer, come o que quer, paga pelo que... Não, irmão. Vida eterna tem regra. Céu tem regra. Jesus disse, eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. A resposta estava lá. Será que ele queria ouvir que estava tudo bem, não precisava nada, estava tudo certo? Como poderia, né, Jesus falar aquilo se ele estava vendo que estava tudo errado? Ele deveria receber aquela palavra com alegria. Ele tinha a chance de poder fazer algo para Deus. Você pode fazer algo para Deus? Você quer fazer algo para Deus hoje? Dá uma chance para Deus hoje. Tire o que está no lugar dele hoje. Limpe o altar, repare o altar. Tem fogo de Deus para descer. Tem coisa nova de Deus para cair sobre a nossa vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tem palavra de Deus para se cumprir na nossa vida no dia de hoje, mas precisa destronar aquilo que afasta o verdadeiro Deus dos nossos corações. Com o que você poderia cooperar com Deus hoje? Você daria algo seu para o Senhor? Você daria algo para o Senhor que te custe alguma coisa? Aquilo que você acha que é importante para você, lembre-se, sacrifício verdadeiro é um sacrifício que custa, pastor. Abraão deu o seu melhor para Deus, tipificando lá na frente o próprio Jesus. Né? Vamos fazer assim, Abraão sendo Deus dando o seu filho, e lá na frente Deus dando Jesus por nós. Mas o Senhor não está pedindo o seu filho. O Senhor não está pedindo algo absurdo para você. Sabe o que o Senhor está falando? Sabe o início de toda coisa? O Senhor só está pedindo uma coisa. Filho meu. Vamos lá? Filho meu. Dai-me o teu coração. Vamos lá, fala bem alto. 1, 2, 3. Filho meu. Dai-me o teu coração. Só isso. Se você der o coração, você vai dar o centro de tudo. Você vai dar tudo. Às vezes, você pode dar até o carro, Regina. Às vezes, Zé Mário, você pode dar até a tua casa. Mas às vezes você não quer dar o coração. Não resolveu nada. Deus não precisa da tua casa para fazer a obra, mas Ele precisa do teu coração. Ele não precisa do teu carro, mas Ele precisa do teu coração. Ele não precisa do teu dinheiro, da tua riqueza, mas Ele precisa do teu coração. Então, nesta manhã, volta o teu coração para o Senhor. Aleluia. Sacrificar não é dar a sobra. É dar o que dói, o que custa, não é sobra, não é resto, não é migalha, é importante, valioso nas nossas vidas. Algo que não divida a glória de Deus com ninguém. Algo que nada e ninguém tome o lugar dele nas nossas vidas. E aí, Jesus viu ele ir embora triste.
Ele saiu da presença de Cristo. Entristecido, ele se retirou. Alguém que queria saber como fazer para herdar a vida eterna, com a resposta, com a receita de Jesus, era para ele se alegrar e não se entristecer. Seria a mesma coisa que você ir lá no médico e ele te dar a receita para o câncer. Mas você já pensou, como exemplo, hein? Letícia, se fosse lá o médico falasse para você, ó, a receita é essa aqui. Vai lá e dá um abraço bem gostoso naquela pessoa que só quer te prejudicar, que só quer. Não é nada demais. Você não quer ficação? Você não foi no médico para ser curado? Jesus, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Lembre que você tem, retrata o pão e você vai ter um tesouro no céu. Mas você não queria saber? Então, se quando você não quiser saber, não pergunte. Quando você não estiver disposto a fazer, não pergunte. Porque o Senhor sempre vai responder, não segundo a sua vontade, é segundo a vontade dele. E quer deixar ou você alegre, ou quer deixar você triste. Eu vou dizer novamente, tem regras para entrar no céu. Deus não quebra os seus princípios porque você fez biquinho. Não. Ele quer ver você alegre, sacrificando, às vezes, a tua vontade para fazer a vontade dele. Jesus viu ele embora triste. Com a resposta, a receita de Jesus era para ele ficar alegre. E nessa manhã eu quero dizer para você, não vai embora triste, não. Ele está te dando a oportunidade de mudar na sua vida, na minha vida, o que está errado. Parece dura a palavra, parece rude a palavra, parece absurda a palavra, mas o Senhor está dizendo, tem alguma coisa ocupando o meu lugar no teu coração. Tem alguma coisa dividindo a minha adoração no seu coração. É o Senhor que está dizendo. Tinha um grande conflito na vida daquele jovem. Ele queria servir a Deus, mas não queria desfazer dos seus bens. No coração dele, Mamão era mais importante do que Deus. E Mamão venceu a batalha. A riqueza venceu a batalha. O que está vencendo a batalha aí, meu irmão, minha irmã, na tua vida? A queda para o pecado, quem está vencendo aí? Deus ou o pecado? Ele queria os dois na sua vida, mas Jesus mandava ele escolher. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Elias um dia disse, para que o povo escolhesse, se Baal fosse Deus, serve a Baal. Agora, se Deus é Deus, sirvam a Deus. O que vocês não podem é estar dividido, cocheando entre dois senhores. E Elias diz, hoje vocês têm que escolher. Quem tem a prioridade nas vossas vidas? Não dá para servir a dois senhores. Ele foi embora triste, talvez pensando em ficar pobre. Como que eu vou fazer? Como será depois eu dar tudo, vender tudo? Como que eu vou sobreviver? Se ele fosse cristão, se ele conhecesse a Deus, ele devia saber. E se ele sabia, ele esqueceu que o Deus que ele estava desprezando sustentou Elias no Querite, pão e carne. Ele devia saber disso aí. Se ele chamou Jesus de bom, se ele confiava em Deus, se ele confiava, se ele tivesse o Senhor no seu coração, ainda que eu venda tudo, o Deus que serviu, o Deus que sustentou, o Deus que deu vida
diga, o Deus que fez o que não dava para ser feito por ninguém, lá no Querite, com pão e água, vai fazer na minha vida também. Aleluia. Ele não precisava, Elias não precisava guardar no outro dia, não. Comia de manhã, estava com fome de tarde, Deus mandava de tarde, mandava no outro dia, mandava de tarde, mandava no outro dia, mandava de tarde. Ei, Deus vai suprir a tua necessidade, Deus vai suprir as nossas necessidades. Ele é Jeová Jiré, o Jesus, o Deus, o Senhor da providência. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Ele devia saber que Deus usou uma viúva para sustentar Elias, podia usar alguém para sustentar ele também, aleluia. Ele devia saber que Jesus tem o poder de vestir o pássaro que não planta, que não colhe, mas ele não morre de fome. Ele tinha que saber, mas eu vou vender tudo, como é que eu vou comprar roupa? Ele devia saber que o Deus que vestiu o lírio do campo melhor do que Salomão poderia vestir também, se o Senhor fosse o centro do seu coração, aleluia. Está preocupado? Não se preocupe, porque enquanto o Senhor for Deus na tua vida, não vai faltar o comer, não vai faltar o beber, não vai faltar o vestir, e muito menos o calçar para os seus pés, porque ele durante 40 anos calçou o povo, vestiu o povo, deu comida para o povo no deserto, a ponto de descer o maná e olhar para o maná, que significa o que é isso, o que significa isso, olhar, está descendo, o que é isso? Ele diz, é a minha providência para aqueles que andam segundo a minha vontade. Não falta comida, não falta bebida, não falta vestimento, e muito menos vai faltar o calçado, e a minha presença irá convosco todos os dias, até que você entre naquilo que você mais almeja, que é a vida eterna. Oh, meu irmão, você serve um Deus de milagre, aleluia. Mas isso tudo ele precisava saber, que para essas coisas acontecer, ele tinha que fazer o quê? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e aquelas coisas seriam acrescentadas na sua vida. A parte do jovem era fazer o que Jesus pedia, sustentar, vestir, providenciar, tudo era com o Senhor. Então eu digo para você nessa manhã, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará na sua vida. Aleluia. Melhor depender de Deus do que das riquezas. A riqueza acaba, os empresários falem, os ricos ficam pobres, mas os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que dependem do Senhor, eles vão comer o melhor desta terra. Louvado seja Deus. Ele alimentou o povo 40 anos no deserto, ele enviou codornizes, ele providenciou vestes de calçado. Abraão confiou no Senhor e Deus providenciou para ele o sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ele deu o seu tudo, Abraão deu o seu tudo, Jeová Jiré estava lá, aumentou, irmãos, aleluia, com 5 pães e 2 peixinhos, pastor. Ele alimentou 5.000 pessoas, aleluia. Porque ele não pode alimentar você, porque ele não pode cuidar de você, porque ele não pode dar para você. A Bíblia diz que ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje, ele será o mesmo amanhã, aleluia. O mesmo Deus do deserto é o mesmo Deus de hoje. O Deus que vestiu o lírio do campo é o que está te vestindo hoje. O Deus que deu a água lá no deserto é o mesmo que está matando a tua sede nos dias do Senhor, nos dias de hoje. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Alimentou 5 pães e 2 peixes, alimentou 5.000 pessoas. Alguém poderia me responder? Como isso aconteceu? Baseado na palavra que eu estou pregando nessa manhã. Como que isso aconteceu? Jesus estava pedindo o que para o jovem rico? Vende tudo e dá aos pobres. Esse milagre dos 5 pães e 2 peixes, pastor Getúlio, só aconteceu
Porque alguém deu o seu tudo em favor da multidão. Deus poderia usar um outro? Poderia. Mas Ele mostrou que quando você dá o seu tudo, não é só você que é beneficiado, você beneficia a muitos também. Dá o seu tudo. E o seu tudo às vezes não é dinheiro, não. O seu tudo é o seu amor, o seu perdão, a sua compreensão. Estenda a sua mão, abrace, beije, sinta, tenha empatia. O que eu vou dizer é uma coisa, conhecendo alguns aqui, se tivesse 5 pão e os 2 sabendo a caminhada que ia ter de volta, ou não? Não. O Fernando passou lá na padaria, ele veio lá, saiu lá, pegou a grão mongol, subiu antenas, tem uma padaria, ele não passou lá, não comprou pãozinho para mim. E que agora eu saí de manhã, levantei da minha casa, fui buscar, e agora eu tenho que dar. Não é isso que as pessoas falam? Olha, irmãos, o que é dar o tudo. Elias chega para a viúva, pastor. Eu estou com sede. Mas rapaz, você não sabe daqui? Está uma falta de água tremenda. Mas eu estou com sede. O Senhor mandou você me dar água. O Senhor mandou você me trazer um pão. Mas, nome de Deus, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu vou cozinhar o bolo para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer porque não tem mais nada. Negativo. Dá o seu tudo para mim, porque a tua providência vai me livrar. E até voltar a chover, não vai faltar o pão, não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha da tua panela, mas primeiro para mim. Alguém dando o seu tudo. Eu vou terminar aqui, porque o pastor Getúlio perguntou se hoje era 2 horas, que é de seguida, né? Então eu não vou. Eu quero que você medite nessa palavra. Tinha mais algumas coisas aqui, mas eu creio que isso é o suficiente para mim parecer. Eu só quero encerrar pedindo para você fazer só mais uma pergunta. Olha para o irmão, bem no rosto dele, e diz assim: você já deu o seu tudo? Outra pergunta: se precisar, você daria o seu tudo? A última pergunta: se Deus pedir, você daria o seu tudo? Essa resposta não dê para o irmão, não. Dê para o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está te chamando, Patrícia, para você ser a diferença. Ele não te chamou para você fazer o que todo mundo faz. Ele não te chamou para você ser o que todo mundo é. Ele chamou você para ser diferente. Aqui nós temos umas 40 pessoas. São 40 coisas diferentes que o Senhor quer. O Senhor não quer a mesma coisa minha para você e a sua a mesma coisa para mim. O Senhor me chamou, o Senhor te chamou para nós sermos a diferença. Então, não vá embora triste nessa manhã como foi embora aquele jovem. Porque o que era para trazer alegria para ele, deixou ele triste. Você já pensou? Você que perguntou para o Senhor aí o que devia fazer para ele dar a vida eterna? Você já pensou se Jesus já respondeu no teu coração? Um exemplo, tá? Não, só para encerrar aqui, ó. Você estava querendo namorar ou estava namorando? Senhor, é hoje que o Senhor tem que responder. É ele, é ela, ou não é? E aí, ó. Seria difícil, né? Porque quando nós perguntamos, nós temos que saber a resposta. Queremos ouvir a resposta. E se não for aquela que nós queremos? Você estaria disposto a largar?
Você estaria disposto a não? Porque eu já vi gente insistir, irmão. Faz 50 anos que apanha o marido. Faz 50 anos que o marido bebe, que nem gente grande. Faz 50 anos que está orando para Deus converter e ainda não se converteu. Haja visto uma coisa aqui. A Helenice demorou 50 anos, né, Helenice? Até um pouquinho mais. 54 anos. O seu Antônio dobrar o joelho com ela para fazer uma oração. Mas Deus deu vitória. Mas ela sabe o que ela passou. Então, irmãos, esteja pronto para ouvir a voz de Deus. Você pode aplaudir o Senhor?